Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma importante lei para o concurso de Sorocaba, a 13.146, popularmente conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, um tema que cai bastante na VUNESP. A VUNESP costuma fazer muitas perguntas sobre isso, né? Então nós vamos falar desse tema hoje, que vai requerer um pouquinho mais de atenção de vocês, porque ele tem alguns conceitos que são muito ligados à questão da pessoa, né, com deficiência. Então, essa é a Lei 13.146 de 2015, uma lei que foi sancionada na época pela presidenta Dilma, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, popularmente conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, o que diz essa lei, né? Ela foi criada para assegurar uma série de direitos para a pessoa com deficiência. Vocês lembram que nas minhas aulas eu falei que na Constituição ainda continua o termo portadores de necessidades especiais, mas o termo correto hoje é pessoa com deficiência, tá? Então vamos lá. Artigo 1. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Aquilo que eu falo para vocês, a nossa lei, ela está sempre buscando ampliar a inclusão. E esse estatuto ele vem assegurar uma série de questões já colocadas na Constituição, já colocadas no ECA, já colocadas na LDB, tá? Mas que especifica e detalha conceitos em relação à pessoa com deficiência. Então, o parágrafo único diz assim: essa lei tem como base a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é uma outra coisa importante da nossa legislação, é que ela se apoia nas convenções que o Brasil é signatário. E o Brasil é signatário dessa convenção e, portanto, foi se adaptando às nossas legislações, tá? De acordo com aquilo que internacionalmente é reconhecido. E seu protocolo facultativos ratificados pelo Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgado pelo decreto 6.949, data de início de sua vigência no plano interno. Isso aqui, gente, esse parágrafo único, obviamente, dificilmente vai cair, mas o que eu estou falando para vocês é que ele, todas as leis brasileiras da educação, elas estão ligadas, né, à Constituição e também a outras leis como ECA, LDB, e também a todos os estatutos, ou digo, todas as convenções internacionais do qual o Brasil é signatário, né? O Brasil tá lá assinando junto, concordando nos direitos da criança e do adolescente, nos direitos humanos, nas convenções internacionais, tá bom? E já começo com uma questão justamente do que eu falei para vocês. Só de entender o DNA das nossas leis você conseguiria responder essa questão. Então, assim, identifique abaixo as afirmativas verdadeira e falsa, de acordo com a diretriz da Lei 13.146 de 2015, em relação à inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Veja, nós não abordamos esse tema ainda, vamos falar dele. Essa é uma questão clássica, né? Que coloca ali verdadeiro, verdadeiro, na verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, e enfim, é uma questão clássica que sempre aparece aí nos concursos. Como que você começa a responder essa questão? Você deve marcar primeiro aqui, antes de olhar as alternativas. Por quê? Você marcando aqui, depois você vai comparar lá com as alternativas, para ver se você marcou alguma que está correta. Se você marcou e não está correta, aí nós vamos pensar na questão de novo.
Então vamos lá, compartilhamento e distribuição parcial de recursos da tecnologia assistida. Você marcaria verdadeiro ou falso aqui? Sabendo do DNA da nossa legislação, que é de inclusão, ampliação de direitos, garantia para todos. Olha só, distribuição parcial não combina muito com esse DNA da nossa lei. Só para uma parte? Não, né? Então aqui tem cara de falso. Marcaria aqui falso, sem olhar aqui, tá? Vamos marcando aqui. Prioridade no atendimento com maior dificuldade de inserção no trabalho. Opa, priorizar as pessoas com maior dificuldade de inserção no trabalho, as pessoas com deficiência, bom, né? Verdadeiro. Impossibilidade de participação em organizações da sociedade civil e política, o que a nossa lei limitar as pessoas com deficiência a participarem de ONGs, da política? Não, né? Cara, não, aqui é certeza que é falso. Essa aqui eu tinha absoluta convicção. Só de olhar que essa era falsa, ó, eu já marcaria a alternativa correta. Ó, aqui, essa aqui podia ser essa, né, a B, ou podia ser a D. Então já eliminaria a A, já eliminaria a C, já eliminaria a E. Só com a última falsa aqui eu já eliminaria 3. Aí ficaria entre a B, mas como nós colocamos aqui falso também, a gente então marcaria a alternativa D, falso, verdadeiro, falso, e aí corretamente está aqui, ó, a gabarito letra D, de dado. Artigo 2, isso é importantíssimo esse artigo, gente, porque ele vai definir o que é uma pessoa com deficiência. E aí você tem que saber esse artigo de cabeça, porque isso aqui cai muito. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Gente, é longo prazo. Se você por algum motivo está com algum impedimento de curto prazo, de médio prazo, isso não caracteriza a pessoa com deficiência, tá? Então, se você teve um problema e por algum motivo você está sem mover a perna ou um braço, enfim, estou aqui dando um exemplo, mas você vai se recuperar disso em médio prazo, isso não é deficiência, tá? Você não é uma pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, que foi o exemplo que eu dei, mental, né? Então, você de repente está com uma depressão muito profunda, crise de ansiedade, isso não transforma numa pessoa com deficiência, tá? Porque isso pode ser curado a qualquer instante, né? Tanto é que isso é que fez com que se mudasse o termo pessoa com deficiência, porque a deficiência você não consegue largar ela. Quando era portadores de deficiência, quando você porta algo, significa que você pode não portar mais, né? Você pode tirar aquilo, né? Porta ou não porta, você pode ter ou, né? Enfim. E portadores não era um termo adequado, porque a pessoa não portava uma deficiência, ela tinha uma deficiência e ela era de longo prazo, e aí podia ser física, mental, e ela não conseguia se livrar daquilo, né? Então, intelectual ou sensorial. Então, somente é deficiência que é de longo prazo e de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O qual, ainda tem detalhes aqui, ó, em interação com uma, ó, veja o detalhe, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E nós vamos falar aí mais adiante o que são essas barreiras, tá? Uma ou mais barreiras. Nós vamos detalhar aqui o que é cada barreira, né? E aí nós vamos ver que tem vários tipos de barreiras, tá? Mas esse parágrafo é importantíssimo que você lê ele com muita atenção. Primeiro parágrafo. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, interdisciplinar e considerará. Importante, gente, tem muita gente que às vezes vai prestar concurso e se inscreve como pessoa com deficiência. E aí depois vai verificar, não é uma deficiência, porque não atende esse critério. Longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial.
interação com uma ou mais barreira obstrui sua plena e efetiva participação na sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. A pessoa tem uma perda auditiva. Isso a impede de plena participação? Ela tem problemas com barreiras, né? Não, porque ela ouve. Ela ouve um pouco menos do que outras pessoas, mas uma perda auditiva de 20%, 30% não impede ela de nada, não tira ela essa condição de igualdade. Então, gente, isso tem que ser avaliado tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista social. Por isso é uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então muita gente acaba perdendo, né, porque não é considerado uma deficiência, uma pessoa com deficiência. Senão, por exemplo, eu utilizo óculos. O óculos é para corrigir uma deficiência, certo? Eu tenho uma deficiência de visão, mas isso não me impede de ter participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, porque eu coloquei o óculos, estou plenamente atendido, né? Não tem problema nenhum. Então, muito cuidado com isso, tá? Para não banalizar a questão da pessoa com deficiência. E aí ele vai falar aqui, justamente, né, que considerará para essa avaliação inciso 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3, a limitação no desempenho de atividades. É aquilo que eu falei, tá vendo? O uso do óculos não me limita em nenhuma atividade, certo? Também tem problema com fatores sociais, ambientais, psicológicos, pessoais, e também não é um impedimento que tenha assim um grande problema. Então, você vê que tem que considerar tudo isso. E 4, a restrição de participação, que é justamente o que eu falei. Guardem esses incisos aqui, que eles são muito importantes. Segundo parágrafo, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, certo? Tranquilo, esse parágrafo só para dizer que é do Poder Executivo a obrigação de criar, né, esses instrumentos. E aqui vamos para uma questão, número 2. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Diante disso, considera-se pessoa com deficiência aquela que é a definição, gente. Tem impedimentos momentaneamente de natureza física e mental de participar na sociedade em igualdade de condições com seus iguais? O que nós falamos? É momentaneamente? Não, né? Não é momentaneamente. B. Tem impedimentos a longo prazo. De natureza mental, intelectual, de participar na sociedade em igualdade de condições como seus iguais. Essa é bacana, né? Olha só, um candidato desavisado, ele já vem aqui, e fala, essa aí mesmo, e marca aqui. Por isso que eu digo, leia todas as questões. Essa tá errada? Tá quase certa. Mas faltou um detalhezinho aqui depois do intelectual. E aí tem que ser a letra da lei. Essa B não tem erros, mas tem omissões que são importantes para a definição. Então não marca B não. C, tem impedimentos momentaneamente? Já vimos que não, momentaneamente não. De natureza física, mental, de participar de forma plena e efetiva, em igualdade, não. E a D, tem impedimentos a longo prazo? Ok. De natureza física, mental, aqui era mental, intelectual, física, mental, intelectual ou sensorial, de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade e demais pessoas. Veja, gente, aqui, física, mental, intelectual ou sensorial. Vamos lá na definição para a gente lembrar. Natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Viu? Artigo 2. Olha só, a alternativa D é exatamente o que diz o artigo 2. Então, cuidado, candidatos. As bancas costumam fazer isso. Bota na B uma que é quase certo.
E aí você, na pressa, o candidato ansioso, ele fala, essa mesmo, não vou nem ler C&D, para não perder tempo. E aí erra a questão. Aí, sabe o que acontece? Na rua, comentando com os amigos, né? Lá depois da prova, falar, essa aqui eu marquei D, ó, porque aqui a B está enganando. Ah, eu não acredito, marquei a B. Então, gente, para você não ter esse sofrimento, leia todas as questões, tá? Aqui eu coloquei o artigo 2, aqui o gabarito letra B, como já explicamos aqui. Artigo 3. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se 1. Esses é importantíssimo, gente. Essas definições aqui você precisa ler com muito carinho, porque muitas questões são do artigo 3, mas muitas. Quando eu falo para vocês, gente, eu analisei mais de 20 provas da VUNESP. Então, assim, observar quando eu falo estude esse artigo com carinho, você estude com carinho, porque as questões vêm de lá. Pode não vir nenhuma, mas a maioria das provas aponta esse artigo 3 aqui, ó. 1. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, gente, acessibilidade é esse conceito. E veja, o conceito de acessibilidade é para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? O que é uma pessoa com mobilidade reduzida? Sofri um acidente e não posso me mover, tenho que me mover com uma cadeira de rodas. Sofri um acidente, um AVC, estou me recuperando, também tenho que me mover com cadeira de rodas. Tive um acidente, estou com a visão prejudicada temporariamente. Então, isso não, aí não é mobilidade reduzida, né? É uma deficiência temporária, não cai naquele conceito de pessoa com deficiência, tá? Mas são exemplos para você ter na cabeça. E é tudo, tá, gente? Ó, equipamento urbano, edificação, transporte, informação. Por exemplo, o Google ele tem uma tecnologia para pessoa com deficiência visual. Então você consegue ter um texto ali e colocar o texto e o texto, né, o equipamento vai falando, lê o texto em voz alta para a pessoa, lê o texto com uma voz, lógico, alta ou baixa, tanto faz, né? Mas aí lê o texto com voz, né, para a pessoa que tem deficiência visual poder estar ouvindo ali o texto. Vários sites de imprensa já tem isso, tá? Então, comunicação, né? Por exemplo, linguagem de Libras é uma forma de você garantir aí a acessibilidade. Então, esse conceito de acessibilidade, muita gente relaciona apenas a prédio, a construção, né? A calçada, a ter uma rampa. Não, acessibilidade é um termo bem amplo e inclui aí várias coisas, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação, comunicação, tá bom? 2, já caiu questão dessa aqui, gente. Desenho universal. O que é o tal do desenho universal? Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Por exemplo, gente, se eu faço um prédio e ele tem um desenho universal, significa que todas as pessoas podem acessar aquele prédio. Porque ele vai propiciar todo tipo de serviço sem necessidade de adaptação. É diferente quando eu pego, por exemplo, uma escola antiga e lá eu tenho que garantir a acessibilidade. Então, serão feitas obras lá, né? De rampas, colocar elevador e tal. O desenho universal ele já contempla tudo isso, né? Ele já vem de um jeito que qualquer pessoa pode acessar
mesmo tendo uma deficiência, tá? Isso é o conceito de desenho universal. 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias estratégicas, práticas, serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aqui são equipamentos, né? Equipamentos, softwares, que garante, por exemplo, como eu falei, que um deficiente visual possa ler um texto, que garante que ele escreva um texto em braille, que tecnologia assistiva, por exemplo, aquela que o Stephen Hawking usava para acessar o computador, que ele tinha comandos de voz, enfim, tem vários modelos aí, né, tecnológicos para ajudar as pessoas com deficiência. E 4 é o conceito de barreira, aquele que eu falei lá, que nós vamos comentar aqui. Qualquer entrave, obstáculo, atitude, gente, olha só, barreira não é só física, tá? Não é só obstáculo físico. Às vezes uma atitude constitui uma barreira. Quando, por exemplo, um aluno cadeirante vai numa escola e aí a diretora fala assim, olha, aqui não dá para matricular esse aluno, porque a gente não tem rampa, porque isso é uma atitude, é uma barreira, ela está colocando uma barreira ali. Além das barreiras físicas que já existem na escola, ela está colocando uma barreira que é de uma atitudinal, né? Ela já não quer, ou mesmo um aluno que é deficiente visual, ela fala, não, aqui na escola a gente não tem braille, não tem nada, então não dá para atender. Isso é uma atitude que constitui uma barreira, tá? Por quê, gente? A escola pode fazer isso? Não, a escola tem que incluir, certo? E se ela tem obstáculos, se ela tem problemas em inclusão, ela tem que buscar resolver, o poder público tem que resolver. Porque senão, muita gente fala assim, mas é difícil, e aí nisso a gente nunca soluciona o problema, certo? Então está na lei, tem que cumprir, né? Ou comportamento, aquilo que eu falei, comportamento, né? Atitude ou comportamento, que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em. E agora nós vamos ver as classificações. Pensando na escola. Gente, outro exemplo. Uma escola não pode limitar a participação de um aluno por conta da sua questão, né, de limites. Ela tem que ter bom senso, claro, né? Mas assim, se o aluno desejar participar, a escola deve garantir essa participação. É claro que dependendo da deficiência, às vezes o aluno nem conseguiria participar de algumas coisas, né? Pode ter algum limite ali pessoal que vai fazer mal a ele, enfim, claro que não vai participar, obviamente. Mas, né, vamos supor, é uma dança, é um teatro, ele pode participar? Sim. Ele tem condições de participar? Sim. Tem que se criar condições para ele participar? Sim. Não vai colocar o aluno em risco, fazer algo que ele não tem uma condição para fazer, tá? Mas é preciso que a escola realmente seja inclusiva. E aí vamos falar das barreiras, que cai muito também. E são diferentes. Tem barreira urbanística, que é diferente de barreira arquitetônica. Então tem o item A, o B, o C, o D. Nós vamos falar aqui, barreira urbanística, o que é? E é importante que vocês entendam essas definições, porque pode cair pergunta. Tipo, de um lado, colocar barreira urbanística, barreira arquitetônica, barreira nos transportes, barreira nas comunicações, e do outro, colocar as definições e mandar você relacionar um item com o outro, né? E aí você pode se confundir com barreira urbanística e arquitetônica, que geralmente é a que dá confusão. Barreira urbanística, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Gente, isso é urbanística.
Vias, urbanística. Espaços públicos, urbanística. Privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Pergunto para vocês, um shopping se encaixa na barreira urbanística ou na barreira arquitetônica? Vamos ver? B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. Veja, arquitetônico, aquilo que é construído, né? Um prédio, um shopping, né? Que é um edifício, certo? Público ou privado. Ah, mas aqui falou que é espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, tá? Existem espaços, sim, que são públicos e privados, que são abertos ao público de uso coletivo. Por exemplo, você vai num parque, né, privado. Ele é aberto ao público, é de uso coletivo. Se ele não tiver acessibilidade, certo? A praia é um espaço público, aberto ao público, de uso coletivo. Então, se entra nas características aqui urbanísticas. Arquitetônicas, nós estamos falando de edifícios públicos ou privados, por exemplo, a escola, né? Certo? Então, muito cuidado com isso. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. Esse tranquilo, né? Esse é fácil. D. Barreira nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Tudo bem, gente? Então, o maior problema aqui é nas questões urbanísticas e arquitetônicas, para não dar confusão, tá? Detalhe, aqui é espaço público e privado abertos ao público ou de uso coletivo, tá? E arquitetônica, as existentes nos edifícios públicos e privados, tá bom? Cuidado para não confundir aí essas duas. E barreiras atitudinais, né? O E, que é barreira atitudinal, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Foi o exemplo que eu dei da atitude de uma direção de escola que não aceita uma criança com deficiência, tá? Isso é uma barreira atitudinal, né? Ou eu não incluir, por exemplo, ela em alguma atividade, porque ela tem uma deficiência visual, então nós não vamos incluir ela não, sendo que era possível incluir, tá? F. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Exemplo, eu não ter na minha escola nenhum computador que tenha alguma tecnologia para uma pessoa com alguma deficiência. Por exemplo, estou citando aqui muito a deficiência visual, mas poderia falar aqui da questão do cadeirante, né, que às vezes não tem os movimentos e ali você não tem nenhuma tecnologia para que ele use, por exemplo, uma outra forma de mexer no computador, certo? E aqui o inciso 5, comunicação, forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, tá, gente? Então é importante saber isso aqui também. Língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, né, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil. Né? Existem aqueles pisos que chamam de podotátil, que é para a pessoa com deficiência se guiar. Os caracteres ampliados para a pessoa que tem baixa visão, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias das informações e das comunicações. Gente, é importante que todo profissional conheça isso.
E o mais importante, além de você saber todas essas definições aqui para o concurso, é importante para o profissional da educação conhecer e ser informado, né, de qualquer criança, adolescente, jovem que tenha algum tipo de deficiência. Por quê, gente? Porque você precisa, enquanto professor, saber disso. Eu tenho uma história que é até engraçada, né, sobre essa questão, porque eu dava aula de sociologia e eu sempre, depois dos debates, promovia uma produção de texto. E aí veio 2 alunos, né? Aí um me entregou, falou, professor, esse aqui é a minha produção de texto. Aí ele falou assim, ó, esse aqui é a produção de texto dele, do outro aluno. Aí eu brinquei, você é o porta-voz dele? Aí ele me falou assim, professor, ele é surdo. Aí eu fiquei assim no chão, gente. Eu falei, meu Deus, que mancada. Mas ninguém, eu dava aula há 2 semanas na escola, ninguém tinha me falado que eu tinha um aluno surdo na sala. E aí por isso que eu via ele tão desesperado me olhando, porque eu dou aula andando muito e ele ficava me olhando para prestar atenção, para tentar fazer a leitura labial. Mas aí, a partir do momento que eu tive essa informação, eu comecei a dar aula mais parado, olhava para ele, articulava bem as palavras para que ele pudesse me entender, certo? Então vamos lá, 6, adaptações razoáveis, tá? Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Veja, gente, a lei, ela prevê essas adaptações razoáveis. Porque imagina, você tem um prédio que não tem jeito, né? A não ser que destrua o prédio todo. Se o prédio é histórico, tem problemas lá, você não consegue colocar um elevador, então você não vai fazer um negócio desproporcional e indevido, certo? Quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. A lei sabe que muitas vezes, né, foi previsto aqui na lei, você tem lugares que realmente a adaptação ela se torna inviável, um ônus desproporcional, certo? Porque não tem condição de colocar aquilo. É um valor absurdo, é um negócio maluco, não tem estrutura, enfim. Aí não dá, né? Também para fazer coisas impossíveis, a lei prevê aqui uma análise, mas também é somente quando isso é desproporcional e indevido. Tem muita gente que se apoia aqui para não fazer nada, mas quando realmente a situação é crítica. 7. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismos e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico, tá? Tudo hoje tem que prever a questão da pessoa com deficiência. O 8, mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes, sinalização, similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Então, tudo, gente, você tem que pensar na pessoa com deficiência. Por exemplo, lixeiras, né? Muitas vezes se colocam lixeiras que para o deficiente visual é uma verdadeira armadilha, né? Porque ele bate com a sua... eu não sei... não vou chamar de bengala, mas não é o nome correto, me fugiu agora o nome, mas ele com aquele, né, bastão para identificar ali, e aí a lixeira é muito grande, ele identifica embaixo, mas não vê na via aérea e acaba batendo, assim como tem outros, né, problemas aí. Então, todos, marquises, enfim, tudo tem que se pensar na questão da pessoa com deficiência. Opa, pulei aqui para a questão, não é ainda. 9, pessoa com mobilidade reduzida,
aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo o idoso, porque às vezes o idoso, né, tem a sua dificuldade de movimentação e ela acaba às vezes se tornando permanente. Gestante, a gestante entra aqui na movimentação temporária. Lactante, pessoa com criança de colo e obeso, tá vendo? Então tem que se pensar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ele abrange aí outras questões também quanto o obeso, tá? A lactante, que também tem direitos, certo? Então, veja, tá prevendo aqui. Aí tem muita gente que já quer confundir e no concurso falar que obesidade é deficiência, gente. Aí não, né? Vamos com calma, tá? Lembra da definição? Obesidade não se enquadra na questão permanente, né? Não se enquadra, tá bom? Então vamos lá. Na questão permanente, né? Não se enquadra. E nem na questão de longo prazo, isso pode ser, você pode perder peso, pode fazer uma cirurgia bariátrica, né, ou outra cirurgia qualquer, enfim. Então não é permanente, tá? Terceiro aqui, VUNESP Campinas 2019. Caiu recentemente. Esse concurso eu fiz, foi o concurso da cidade de Campinas. A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, refere-se ao conceito de A. Comunicação alternativa, B. Acessibilidade, C. Auxílios técnicos, D. Desenho universal e E. Ajudas técnicas. Gente, o que teve de gente que errou essa questão? Porque acho que as pessoas pensavam em tudo, acessibilidade principalmente. Mas lembra da minha definição? Lembra que a gente leu a definição de acessibilidade? E não é essa, né? Então muita gente marcou letra B. Mas na verdade, quando se fala de produtos a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação, veja, a acessibilidade ela requer uma adaptação. Isso aqui não requer essa definição, que é justamente a definição de desenho universal, tá? A alternativa correta aqui, letra D, marca aí no seu caderno, letra D, desenho universal. Nós vimos lá atrás, vou voltar aqui para vocês, vamos lá, vamos voltar. Olha aqui, desenho universal. Vamos achar aqui o inciso 2, o artigo 3, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. E veja como é diferente da definição de acessibilidade. Muita gente errou essa questão na prova de Campinas, mas muita gente. Certo? Então, desenho universal. A galera foi em peso aqui na acessibilidade. Olha aqui como a VUNESP faz. Colocou em segundo, que é para candidato ansioso, com pressa. Vai lá, marca B e fala, nem vou ver o resto. Desenho universal, imagina que besteira. E marca aqui acessibilidade, porque acha que tudo que se refere a pessoa com deficiência é acessibilidade. E aqui neste caso é desenho universal. Letra D de dado. 4, VUNESP. Outra questão da prova, gente. Olha só como caiu em Campinas. VUNESP que fez. Veja a historinha, né, que a VUNESP gosta de contar uma historinha. Um aluno com deficiência física que faz uso de cadeira de rodas, recém-matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, encontrou algumas dificuldades logo nos primeiros dias de aula. A escola não tem rampa de acesso ou elevador para os andares superiores. Isso aí é uma barreira o quê, gente? Não tem rampa de acesso e não tem elevador. Isso é uma barreira arquitetônica ou urbanística? Você ficaria na dúvida, não ficaria? Aí você não marca nada. Aqui eu estou numa dúvida, mas vamos lá.
tem funcionários pouco disponíveis para um apoio em sua locomoção. Ah, os funcionários não querem. Cadeirante, não fui contratado para isso. Vocês já ouviram essa história, né? Não fui contratado para isso. No meu edital não tinha isso. Ah, mas é aquela desculpinha, né? Então, gente, ó, vamos lá. Não, os funcionários estão tendo o que? Uma barreira atitudinal de comunicação de transporte ou de comunicação? É uma barreira de transporte? Não, né? Então eu já eliminava a D. É uma barreira de comunicação? É. O funcionário não tem disponibilidade, ele não quer. O que é isso, gente? Quando a pessoa não quer, que eu falei para vocês? Isso é uma atitude. Aonde tem atitude não? Só na A. Opa! Então, a primeira é arquitetônica. Lembra que eu falei prédio, né? Arquitetura. Olha só. Então é A. Não, vamos confirmar. Não faz assim não, direto. Não faz isso não. Não faz isso que eu fico triste. Aí vamos ver a terceira aqui, ó. Alimentação e higiene. Peraí, opa, tem funcionários pouco disponíveis para sua locomoção, alimentação e higiene, certo? A gente já viu, eu não fui contratado para trocar o deficiente, né? Tem sempre, isso é atitudinal. Funcionários e professores com dificuldade para compreender a expressividade do aluno. Isso aqui na comunicação é informação? Não. É informação? Não. É atitude? Não. É informação? Não. Ah, tá certinho, estamos conferindo, vamos continuar conferindo. Calçadas em torno com degraus e buracos. Vamos ver, aqui ó, de comunicação e informação. Aqui tá certinho, né? Aqui a gente pegou, não estava certo. Né? Vamos ver, primeira aqui era a segunda, não era a terceira, aqui não era a terceira, e aqui também não era a terceira. Então, realmente está conferindo tudo. Ah, isso aqui falou o quê? Calçada com degrau e buraco. Opa, é urbanística, lembra que eu falei? Vias públicas, de uso coletivo ou privado. Bateu certinho. Esses itens são exemplos de barreira que pede ao aluno ter acesso como barreiras arquitetônica, a primeira da escola não ter rampa, atitudinal dos funcionários não terem disposição para alimentação, higiene e locomoção, comunicação e informação, que os funcionários têm dificuldade para compreender a expressividade do aluno, e as calçadas em torno com degrau urbanística, marca a letra A e vai para a vitória aqui, ó, letra A de amor, gente, certo? Olha só. E aí, continuando, só eu esqueci de botar o gabarito aqui, mas é letra A, marca A de amor aqui, tá, gente? Viram como é que a gente faz esse tipo de questão? Não vá direto. Analise, vai eliminando. Esse você tem certeza que é atitudinal? Opa, quase matou a questão, mas confere se as outras estão batendo, tá? Esse foi questão da VUNESP, hein? Pode aparecer aí uma bem parecida. 10. Residências inclusivas. Olha o que eles colocam aqui, residências inclusivas. Essa questão costuma aparecer muito em prova de assistente social, da saúde. Mas é bom você estar esperto, né? Residências inclusivas, unidades de oferta ao serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. São aquelas pessoas que são abandonadas pela família, muitas vezes, né? E aí tem um serviço de acolhimento no SUAS, que são as residências inclusivas. Veja, gente, dificilmente vai cair uma questão dessa na prova da educação, mas é bom você dar uma lidinha para ficar atento. 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Esse item 11 também costuma cair muito em prova de engenheiro, de arquiteto, né? Provas de agentes públicos, de planejamento público, mas na educação é difícil cair, tá? O 10 e o 11
muito difícil de aparecer na prova da educação. 12, atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. É aquela pessoa que é um acompanhante ali, né? Às vezes uma pessoa paga ou às vezes até uma pessoa voluntária que assiste aquela pessoa com deficiência, tá? Também essa aqui pode aparecer na prova de educação, mas não é tão comum, tá? 13, profissional de apoio escolar, esse sim, né? Esse aqui, gente, campeão, 13. Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção de estudante com deficiência. E aqui é o grande drama das escolas, né? A falta desse profissional, que é responsável, sim, pela alimentação, pela higiene e locomoção do estudante com deficiência, para evitar aqueles problemas do inspetor de aluno, do agente escolar, falar assim, eu não fui contratado para isso, eu não tenho qualificação para isso, enfim, né? E atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, esse item 13 aqui é importante você ler com muita atenção. E 14, acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, também um item tranquilo nessas questões. E assim a gente encerra essa primeira parte, gente, porque o estatuto ele é uma lei bem ampla, né? Uma lei grande, vamos dizer assim, e a gente vai fazer ele em capítulos. Agradecer muito as pessoas que estão colaborando aí com o canal. Passamos de 500 inscritos, né? Então, muito obrigado a vocês. São vocês que fazem a gente continuar o nosso trabalho aqui para que vocês possam ser aprovados nos concursos. Obrigado, gente.